A cidade de Jati, localizada no estado do Ceará, desempenhou um papel estratégico significativo durante o período do cangaço. Antigamente conhecida como Macapá, Jati se destacou como um ponto de passagem crucial para viajantes provenientes dos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. No contexto do sertão nordestino, Jati era uma encruzilhada vital, facilitando o trânsito de mercadorias, bem como o deslocamento de grupos e indivíduos. A cidade, com suas rotas secas e áridas, era um ponto de apoio essencial para os viajantes que atravessavam as difíceis condições do sertão. Durante o auge do cangaço, na década de 1920, Jati se tornou um local estratégico não apenas para o comércio, mas também para os cangaceiros, que buscavam abrigo, recursos e informações. O cangaço, movimento que se desenvolveu como uma resposta às condições adversas e opressivas do sertão, envolveu uma série de líderes e grupos, cada um com suas próprias agendas e conflitos internos. Um dos mais temidos e conhecidos líderes do cangaço era Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. Lampião, um nome que se tornou sinônimo de cangaço, liderava um bando de cangaceiros que se tornaram famosos por suas ações audaciosas e, muitas vezes, brutais. Entre os muitos cangaceiros que se uniram a Lampião estava Barra de Aço, um cangaceiro cuja história é marcada por mistério e tragédia. Barra de Aço, cuja verdadeira identidade e trajetória permanecem obscuras, foi um dos muitos que buscaram a notoriedade e o poder dentro do movimento cangaceiro. Em 1926, o cangaceiro Barra de Aço encontrou um fim violento na região que passou a ser conhecida como Sítio Barra de Aço, em sua memória. A execução de Barra de Aço na região foi um evento significativo, não apenas pela brutalidade que o cercava, mas também porque refletia a tensão e o conflito que permeavam o período. A região de Jati, com suas condições áridas e desafiadoras, tornou-se um cenário de constante movimentação e confrontos. O cangaço, que surgiu como uma resposta às injustiças sociais e à exploração dos sertanejos, era um fenômeno complexo, composto por alianças efêmeras e rivalidades intensas. A natureza do cangaço era tal que os grupos cangaceiros frequentemente mudavam de lealdade e se envolviam em disputas entre si, além de enfrentarem as forças policiais e militares que buscavam reprimir suas ações. O livro Dicionário Biográfico Cangaceiros e Jagunços de Renato Luiz Bandeira, citado por Bismarck Martins de Oliveira em Cangaceiros de Lampião de Azê, menciona outros cangaceiros conhecidos como Barra de Aço. O primeiro Barra de Aço, inicialmente parte do grupo de Lampião, depois integrou o grupo do Português, um outro cangaceiro notório. Este Barra de Aço foi capturado pelo sargento José Porfírio em Alagoas no dia 15 de julho de 1936, o que destaca a rede complexa de alianças e conflitos que existiam entre os cangaceiros e suas diferentes facções. O segundo Barra de Aço, oriundo da Bahia, ingressou no cangaço em 1936 e participou de vários bandos. A possibilidade de que este cangaceiro seja o mesmo Barra de Aço mencionado anteriormente é uma questão de debate entre os estudiosos do cangaço. O fato de que o cangaceiro Barra de Aço morto em Jati foi o primeiro a receber esse nome no cangaço é um testemunho da importância simbólica e histórica que o nome carregava dentro do contexto do cangaço. A história de Jati e do cangaço não se limita apenas aos conflitos e execuções. Em 2 de março de 1926, Lampião fez uma parada no sítio Macapá, no município de Jati. Essa visita à residência de Antônio Ângelo Cunha é uma das muitas histórias que revelam a complexidade da relação entre os cangaceiros e os habitantes locais. Lampião, conhecido por sua presença imponente e suas ações implacáveis, foi recebido na casa de Antônio Ângelo Cunha, embora não fosse convidado. Durante a visita, Maria Bezerra Cunha, uma menina de 9 anos na época, testemunhou um episódio significativo. Um dos cangaceiros roubou um cavalo e um paletó do dono da casa. Este incidente, embora aparentemente menor em comparação com outros eventos da época, destaca um aspecto interessante da dinâmica entre Lampião e seu grupo. Quando Lampião descobriu o roubo, ele ordenou que o cangaceiro devolvesse os itens roubados, demonstrando um código de conduta dentro do grupo. Esse código, que pode parecer contraditório à brutalidade geralmente associada aos cangaceiros, reflete a complexidade moral e ética que muitas vezes caracteriza o cangaço. O episódio foi lembrado por Maria Bezerra Cunha, conhecida como Lili, que viveu até os 105 anos e manteve viva a memória dos eventos daquele dia. A história contada por Lili destaca como a memória do cangaço e de Lampião foi preservada e transmitida ao longo das gerações, mantendo a história viva entre os habitantes locais. Além das histórias individuais,
O impacto do cangaço em Jati é um reflexo mais amplo da transformação social e econômica da região durante o período. A presença dos cangaceiros, suas ações e a resposta das autoridades locais moldaram o desenvolvimento da cidade e a vida de seus habitantes. O cangaço trouxe uma série de mudanças para o sertão, desde o reforço das redes sociais até a transformação das práticas econômicas e políticas. A memória coletiva de Jati e a forma como ela preserva e relata o legado do cangaço são testemunhos da importância desse período na história do Nordeste brasileiro. Jati, com sua rica tapeçaria de eventos históricos, é um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, oferecendo uma visão profunda das complexas interações que moldaram a região. A cidade continua a ser um símbolo do impacto duradouro do cangaço, refletindo tanto a brutalidade quanto a resiliência que definiram esse período tumultuado da história brasileira. A preservação da memória através de histórias como a de Maria Bezerra Cunha e os detalhes das batalhas e alianças cangaceiras assegura que o legado do cangaço continue a ser estudado